Cheque Mate. Debates, entrevistas e comentários. A região e o país em cima do tabuleiro. Sábados, das 10 ao meio-dia. O jogo com palavras na Iris FM. Bem-vindos a mais uma edição do Cheque Mate. Hoje regressamos ao Concelho de Vila Franca de Xira. Dar as boas-vindas também ao nosso painel de comentadores e hoje temos duas estreias e vamos começar precisamente pelas estreias da CDU, Nuno Libório, vereador na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, também o Carlos Patrão, vereador do Bloco de Esquerda na autarquia de Vila Franca, o Jorge Zacarias do PS, que esteve também cá na edição anterior, e também o David Ferreira do PSD. Desta vez não temos nenhum temas que foram propostos antecipadamente pelo nosso painel de comentadores, portanto sou eu que trouxe aqui alguns temas para debatermos hoje e vou começar precisamente por um dos temas que está na ordem do dia, que tem a ver com o novo acordo de delegação de competências da Câmara Municipal para as juntas de freguesia do Concelho de Vila Franca de Xira. Esse acordo ainda está a ser negociado. Algumas das responsabilidades que eram do município, aliás, que eram das juntas de freguesia, vão passar para o município, nomeadamente a questão do abate de árvores e também a questão da gestão dos parques infantis. Eu convido-vos também agora a ouvir aqui o Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita, acerca deste acordo, cujo o acordo final, digamos assim, ainda está então a decorrer. Temos estado em reuniões com as juntas de freguesia, já fizemos 3 reuniões. Digamos que a negociação e os parâmetros estão praticamente definidos. Há aumento de trabalho que passa para as juntas de freguesia, nomeadamente no que diz respeito às zonas verdes, e há outras competências que tinham sido descentralizadas que passam para a Câmara Municipal. Entendeu-se que efetivamente há mais economia de escala, no nosso ponto de vista poderá haver ganhos com esta alteração. Neste momento ainda há algumas divergências que estamos a analisar, de um documento que nos chegou de algumas juntas de freguesia, mas estou convicto que vamos conseguir chegar ao entendimento possível e um entendimento que seja adequado para que as juntas de freguesia possam desenvolver o seu trabalho, como aliás, na minha opinião, as descentralizações financeiras que existem hoje, no nosso ponto de vista, são suficientes. Para além dos acordos e dos contratos, que essa é uma parte, com vários itens de descentralização de competências, paralelamente a isso, nós estamos disponíveis para subsidiar em 50% a aquisição de novos veículos para transporte de crianças. Relativamente a esta questão, também o Presidente da União de Freguesias de Alhandra, Calhandriz e São João dos Montes, Mário Cantiga, refere que este novo documento dará resposta a alguns dos problemas que foram levantados pelos autarcas. Vamos também ouvir a opinião do Presidente Junta. Agrada-nos, porque nós é que estamos a negociar e há determinadas tarefas que nos vão ser retiradas e outras que serão colocadas. Será o acordo ótimo? Não sei, o tempo dirá, mas é melhor que o outro. E aqui, quando eu digo é melhor que o outro, eu quero fazer aqui uma ressalva, porque eu já estou a ver os meus adversários políticos. O gajo até disse que era melhor que o outro. É melhor que o outro na minha perspectiva, porque é um reconhecimento claro e inequívoco pela Câmara Municipal, que o que nos dava era manifestamente pouco. E quando nós, numa fase mais avançada da discussão, viermos a discutir isto vai vir ao de cima, porque na verdade algumas das tarefas que nos retiram são significativas no valor que nos é atribuído e esse valor praticamente mantém-se, e para mim só há uma leitura clara e inequívoca, que era aquilo que nós recebíamos era manifestamente pouco, e a Câmara reconhece. E reconhecendo, é continuarmos a darmos praticamente o mesmo valor, com menos tarefas. Vamos ouvir também o Presidente da União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, que também se pronunciou acerca desta matéria, e depois então vamos comentar algumas destas questões. Não obstante ainda não termos todos os valores fechados e dos que estão fechados, mais ou menos fechados, ou menos, pelo menos acordados verbalmente, não satisfazerem todo ainda todas as capacidades que pretendemos ter para fazer face aos trabalhos para a população, continuamos a dizer que foram feitos alguns avanços e avanços importantes nesta situação. Foram considerados já coisas que não foram consideradas no passado
e irão ser consideradas outras que estamos a avisar agora. E se todos trabalharmos, Câmara Municipal, a Junta de Freguesia, acho que temos todo o entendimento possível para que tenhamos uns acordos, uns contratos bons para todos. Não podemos nunca receber da Câmara Municipal, e aí temos que todos concordar, valores inferiores a que o mercado pratica para fazer trabalhos. Porque, convenhamos, se eu para desmatar, vou desmatar um local e se mesmo me dando uma área grande para desmatar, que me dão, por exemplo, 15 cêntimos para desmatar o metro quadrado, e se na Câmara se me dão 8, eu pergunto quem é que me dá os outros 8, ou os outros 7, não é? Portanto, temos que andar aqui mais um bocadinho para a frente para tentar chegar a um consenso, mas continuo a afirmar que no global já se chegou a um grande acordo com a Câmara Municipal. E acho que mesmo os meus colegas presidentes de junta também partilham desta minha opinião, de que foi feito esse avanço. Não reúnem todas ainda tudo aquilo que nós queremos, mas o avanço é, no nosso entender, satisfatório. Eu vou começar a pedir ao Nuno Libório para falar sobre este assunto, uma vez que também a Regina já tinha trazido aqui até ao checkmate várias vezes esta questão, nomeadamente dos valores que eram manifestamente insuficientes, os valores que eram atribuídos aos presidentes de junta de freguesia. Enfim, ouvimos 2 presidentes de junta da CDU. Pedi-lhe que comentasse também então este acordo, que pelos vistos agora agrada mais aos presidentes. Antes de mais, muito bom dia a todos os presentes. Eu começo por cumprimentar os meus colegas de painel e também, obviamente, cumprimentar aqueles que lá em casa nos ouvem e saudar mais esta iniciativa da Rádio Iris. No poder local não podemos ter uma concepção em que temos o empregado e o patrão. Ou seja, na visão e na concepção de gestão políticas da CDU, o poder local, quando eleito, deve tudo fazer para representar políticas que efetivamente correspondam à satisfação das necessidades das nossas populações. Na última reunião de Câmara, e agora, posteriormente, para a próxima Assembleia Municipal, os eleitos terão a oportunidade para, de acordo com os relatórios de execução produzidos pelas juntas de freguesia, concluir aquilo que há muito tem vindo a ser denunciado pela CDU. O problema não está apenas na falta de meios financeiros. O problema está também na falta de meios financeiros, na incapacidade da Câmara Municipal de disponibilizar meios técnicos, mas também meios humanos, para fazer face a esta dimensão complexa de responsabilidades. Eu dou-lhe aqui um exemplo. A Junta de Freguesia de Vialonga, nos acordos de execução, teve um déficit operacional, só no ano de 2017, de 197 mil euros. 92 mil euros de déficit operacional nos contratos interadministrativos. E podia continuar por aqui, para lhe dizer, ou para dizer-vos, que não há nenhuma junta de freguesia, atualmente, no Concelho de Vila Franca de Xira, que faça a atual delegação de competências e com os meios que lhe estão destinados, consiga fazer face à dimensão destas responsabilidades. Efetivamente, as negociações estão em curso, há avanços e a nossa perspectiva, para além de ser de exigência a favor do desenvolvimento do Concelho de Vila Franca de Xira, é de demonstração de que existem outras alternativas. Ainda que se considere registros assinaláveis e, acima de tudo, positivos, os dados que dispomos não nos indicam que possamos ter uma evolução financeira muito diferente, infelizmente, em relação àquilo que temos atualmente. Ainda assim, a nossa perspectiva é de construir este documento, que tem que ser partilhado e de responsabilidade partilhada entre todas as forças político-partidárias, porque o que está aqui em causa é a condição necessária para aquilo que fomos eleitos. É servir as nossas populações. Mas, em termos financeiros, matear-se-á mais ou menos os mesmos valores, mas também diminui um pouco o volume de trabalho, não é? Ainda assim, as nossas contas apontam para que muito dificilmente a Câmara Municipal não atinja um valor de referência muito superior a 5%. Ou seja, mesmo retirando competências que passam a ser assumidas pela Câmara Municipal, os valores de referência que dispomos, de acordo com os documentos que estão, entretanto, em discussão, apontam para um valor ainda assim inferior a 10%, a média nacional. E a orientação que existe para questões desta natureza é que não seja inferior a 10%. E tendo em conta as dimensões e responsabilidades que as juntas de freguesia no Concelho de Vila Franca de Xira, todas, sem exceção, desempenham a favor
de delegações de competências que são competência material da Câmara Municipal, infelizmente, ainda há um longo trabalho para fazer. Registamos aqui alguns aspectos positivos, que são a verificação de que aquilo que aconteceu nos últimos 4 anos não pode continuar a repetir-se, que é a atualização do valor de referência para os trabalhadores. Nós temos hoje um salário mínimo nacional diferente do valor de referência que estava instituído no contrato. A verificação de que há necessidade de subsidiar e de investir em meios materiais, ainda assim muito aquém do desgaste efetivo desses meios que são empregos pelas juntas de freguesia, mas há aqui questões de fundo que têm que continuar a ser trabalhadas, designadamente se, de um momento para o outro, por decisão unilateral da Câmara Municipal, os trabalhadores, hoje afetos a estas funções, têm a sua regularização no quadro de pessoal garantidas no âmbito de uma transição de mobilidade intercarreiras. Portanto, este é um trabalho, é um processo, e ainda bem que o despolutamos da forma como o fizemos. Na nossa opinião, este documento e este processo já poderiam estar fechados há muito tempo, mas a Câmara Municipal, na sua maioria política, assim não o entendeu. Em todo o caso, não dispensamos, na nossa perspectiva, contribuinte, ou seja, estamos a trabalhar efetivamente para que este documento seja aprovado e que consiga gerar outro tipo de sinergias que até então estes acordos não geraram. A David, também relativamente a esta questão, o que é que defende-se o PSD, se este efetivamente é um melhor acordo para as juntas? Antes de mais, bom dia a todos. Cumprimentar, à semelhança do que o Nuno fez, os meus colegas de painel e na pessoa da Marta, todo o pessoal da Rádio Íris e as pessoas que nos ouvem lá em casa. Tenho por ponto de honra não dar o dito por não dito. Da primeira vez que discutimos este assunto, a postura que tive foi de que, à data, e aquilo que nos preocupava era se as juntas de freguesia tinham ou não condições de servir as populações naquilo que eram as suas competências. E, no entendimento do PSD à data, salvo aqui raras exceções, essa capacidade estava lá. E, portanto, ainda que a nossa opinião se mantenha, grosso modo, havia aqui uma necessidade de ajuste, tanto nestas competências que passam para a Câmara, como para aquelas que passam para as juntas de freguesia que nos diz respeito às zonas verdes. Grosso modo, o acordo que agora, melhorado, vai ser colocado em ação, é um acordo que é positivo e que a nós nos satisfaz. Também é verdade que para o PSD há aqui duas coisas importantes. Primeiro, o PSD não é poder em nenhuma das juntas de freguesia, infelizmente em nenhuma das juntas de freguesia do Concelho de Vila Franca. Isso não retira a responsabilidade a ninguém, muito pelo contrário, mas ainda assim há uma coisa que nos diz, é que todo este processo, salvo este momento agora, porque também é verdade que tanto do lado do PS como do lado da CDU a instrumentalização deste processo foi levada até a exaustão, e isso é o ponto negativo que o PSD identifica neste processo, e nós, em alguns momentos no tempo, compactuámos com algumas coisas com as quais não tínhamos de ser compactuado, ainda assim, como por exemplo o arrastar deste processo durante tanto tempo, e nisto não tem razão. É verdade que este processo, da forma como foi despolutado e das discussões que em algumas assembleias de freguesia assisti, não é a forma como eu vejo que estes processos devem ser conduzidos, porque o que está na base é positivo. Ainda assim, demorou demasiado tempo do ponto de vista do Executivo a resolver o problema e a começar uma discussão que se tinha que ter. Isso é verdade. E este acordo nada mais é do que algo que já podia ter acontecido há 3 ou 4 meses atrás. Repito, do ponto de vista do PSD e do meu ponto de vista em particular, este acordo é um caminho, como o Nuno dizia bem, e como o Sr. Presidente da Câmara também dizia, é um caminho que se está a fazer e que eu acredito que deva ser atualizado sempre que houver atualizações e alguns valores de referência no que diz respeito ao valor ao salário mínimo e a outras que tais. Portanto, eu acho que isto não deve ser um assunto fechado, que não o devemos revisitar daqui a 4 anos quando houver novo ciclo de poder, que deve ser eventualmente revisitado sempre que houver alterações que justifiquem revisitar estes processos. Carlos Patrão, também relativamente a estas questões, a esta matéria dos acordos, qual é a visão do Bloco de Esquerda? Bom dia a todos, uma especial saudação ao auditório e aos meus colegas de painel e à Marta. Sobre este tema, eu, já na última reunião de Câmara, quando foram apresentados os relatórios de execução portanto, da Delegação de Competências
tinha manifestado a minha surpresa por todos eles apresentarem déficit em todas as freguesias. Não fiquei particularmente convencido com a resposta do Sr. Presidente da Câmara. Para mim, continua a ser um mistério como é que isto pode funcionar, não é? Porque se apresentam déficit é porque deixaram de fazer alguma coisa. E, portanto, não conheço exatamente o ponto de situação desta negociação, até porque o Bloco, infelizmente, não é executivo em nenhuma das juntas. Espero que, de facto, a situação se altere e que melhore, que seja melhor para as juntas e para o nosso município. De qualquer forma, também estranho que esteja a ser feito, digamos, um arrepiar caminho, não é? Porque achávamos que o sentido seria aumentar a delegação de competências, até porque estamos aqui num processo de descentralização. Portanto, se o Estado Central vai descentralizar para as câmaras, se calhar fazia sentido as câmaras delegarem mais competências nas juntas. Isto parece-me ter alguma lógica, apesar de o Bloco de Esquerda até ser crítico deste processo de descentralização. Mas, dentro da lógica que está a ser seguida, portanto, se calhar o caminho não era arrepiar agora caminho, se calhar era de aprofundar, a dotar as juntas de freguesia dos meios para que possam haver mais delegação de competências. Isto porque depois nós vemos, de facto, falando nos espaços verdes, que é uma das matérias que está sempre muito visada aqui nestes acordos de delegação de competências, e nós vemos que há de facto uma certa incúria nesta manutenção de espaços verdes, devidamente, digamos, notificado por moradores de Vila Franca do Bom Retiro, não é? Que mostravam o estado deplorável em que se encontram os espaços verdes daquele bairro. E isto é um bocado generalizado na freguesia de Vila Franca e não só. Mas, de facto, ali naquele bairro, os espaços verdes não estão, de facto, bem tratados. Depois vemos que nas zonas, digamos, nas zonas ajardinadas e não só, que, portanto, nos passeios vemos ervas a crescer por todo o lado, árvores, há o problema das árvores e da poda das árvores. Eu não sei se estou de acordo com o que disse o Presidente Mário Cantiga, não é? Que as pessoas não querem as árvores. Nos casos que eu conheço, as pessoas reclamam é pelo facto das árvores não serem podadas, não é porque não querem árvores. Às vezes também reclamam de algumas árvores que, sendo exóticas, provocam mais alergias e, portanto, têm um efeito negativo sobre a saúde. E, portanto, é aí que eu vejo as queixas dos municípios e não tanto contra as árvores. E o que eu espero, e é essa a nossa esperança, é que, de facto, o novo acordo vá de encontro a que as juntas deixem de ter déficit por causa destas delegações de competências, mas que as delegações de competências trilhem o seu caminho, que não se arrepie caminho, como me pareceu ser um pouco aqui desta digamos, do andamento aqui dos acordos. Para finalizar, também, da questão dos parques infantis, a mim preocupa-me bastante o estado em que os parques infantis, de uma forma geral, estão no Conselho. Preocupa-me também uma certa visão do Executivo de que a maior parte destes parques infantis, se calhar, nem sequer deviam existir, porque dão muito trabalho a manter. E nós não partilhamos desta visão. Nós achamos que faz sentido haver parques infantis nos bairros, que estes parques infantis não devem ser, digamos, centralizados por freguesia, mesmo sendo equipamentos E quem pequenos. é que deve gerir? A Junta ou a Câmara?
Eu acho que faz mais sentido ser as juntas a gerir, mas também faz sentido que as juntas tenham os meios que sejam os suficientes e necessários para que as juntas os possam gerir, porque as juntas são, digamos, o órgão de poder autárquico que está mais próximo dos cidadãos e, portanto, se nós vamos esvaziar as juntas das suas competências, às tantas podemos perguntar para que é que de facto as juntas servem. Eu acho que as juntas existem, têm um trabalho de proximidade com os cidadãos que é importante e, como tal, devem ter as suas competências reforçadas e os meios necessários para poderem cumprir e honrar os acordos que fazem. Jorge, relativamente a estas questões, nomeadamente no que diz respeito a esta questão dos parques infantis, a verdade é que muitas juntas de freguesia manifestaram que, enfim, não teriam a capacidade suficiente, até por causa dos investimentos que são precisos fazer para manter os parques infantis e decorrentes da lei, e que muitas delas preferiram entregar, tal como referiu o Mário Cantiga, a gestão dos parques à Câmara Municipal. Como é que comenta este novo acordo e estas questões relacionadas com algumas matérias, nomeadamente também as da manutenção dos espaços verdes, que há aqui, da parte da população, confusão de quem é responsável por o quê no que diz respeito a este tipo de espaços? Bem, em primeiro lugar, bom dia a todos os meus colegas de painel, bom dia a quem está lá em casa a ouvir a Rádio Íris e, mais uma vez, os parabéns à Rádio Íris por este programa que parece-nos importante daquilo que é a perspectiva, ou pode dar a perspectiva de intervenção das diferentes forças políticas e daquilo que é feito junto do espaço que cada um de nós convive diariamente. Eu gostaria, antes de responder diretamente às questões que colocou, gostaria de precisar duas questões. Em primeiro lugar, é pena este programa não ser daqui a 15 dias, portanto, no próximo programa estaremos então aqui com toda a propriedade a discutir as questões dos acordos de execução e dos contratos interadministrativos, porque, como o Sr. Presidente da Câmara já disse, está tudo a ser feito para que esta matéria possa ir à próxima Assembleia Municipal, que é agora, portanto, no final do mês de junho, e entrar em vigor para o segundo semestre de 2018. Há um aspecto, na última reunião de Câmara foi os relatórios referentes ao ano 2016, nesta reunião de Câmara também, como tinha sido dito, irão os relatórios referentes ao ano 2017. Há um aspecto que tem a ver com a forma como nós olhamos para os relatórios das juntas de freguesia. E o que a Câmara Municipal faz é transferir, portanto, verbas para a execução de uma determinada tarefa, digamos assim, portanto, de uma forma mais lata e mais crua, portanto, para que também se perceba em casa o que é que estamos a falar. E o que se passa, ao contrário, isso é assumido pelos presidentes de junta, é que são afetadas essas verbas muito daquilo que é o funcionamento da junta. Há juntas de freguesia que afetam em cerca de 28% a 30% despesas gerais das juntas de freguesia, portanto, aos contratos de execução, aos contratos interadministrativos e aos acordos de execução. O que falseia, digamos assim, aquilo que efetivamente a verba gasta diretamente com a intervenção, portanto, que está acordada, portanto, entre as partes. Portanto, esta é uma questão que me parece importante também poder haver uma reflexão muito mais profunda do que dizer, portanto, que a junta de freguesia tem, de uma forma geral, portanto, prejuízo ou déficit e saldo negativo com os acordos de execução e com os contratos interadministrativos. Não corresponde inteiramente à verdade se olharmos de forma nua e crua para os números que estão considerados, portanto, nos diferentes relatórios. Uma segunda questão tem a ver, efetivamente, isso já foi, portanto, também percebido, mas durante a vigência deste modelo, e é bom que a gente recorde que este modelo resulta de alterações legislativas em 2013, portanto é um modelo muito recente ainda, só houve ainda, portanto este digamos que é o segundo momento de discussão e de aprofundamento destas matérias de descentralização, portanto, de competências, portanto, diretas para as juntas de freguesia e também a contratualização de outras tarefas com as juntas de freguesia. Este é o segundo momento, como eu estava a dizer, e não houve, neste período,
algumas atualizações, nomeadamente em relação às questões do ordenado mínimo nacional, que tem influência direta nos indexantes dos contratos. Também, como o Sr. Presidente da Câmara já disse, no próximo contrato que irá, portanto, nos próximos acordos e contratos que irão sair, portanto, há a disponibilidade da Câmara Municipal de considerar, portanto, de facto, esta evolução. E, por último, também, para caracterizar, portanto, estas questões dos acordos e dos contratos, a Câmara Municipal está obrigada, pela lei, digamos assim, a não pagar mais, digamos, a não pagar mais às juntas de freguesia daquilo que ela própria gasta, digamos, com o serviço feito por ela. O que é que isto quer dizer? A Câmara Municipal tem um acordo, tem um contrato para a manutenção das zonas verdes no concelho. Contrato esse que paga a 12 cêntimos o metro quadrado às empresas que estão a fazer, portanto, essa manutenção. A Câmara Municipal não pode dar às juntas de freguesia 15, 20, 30 cêntimos, portanto, por metro quadrado, porque senão está a desvirtuar e está a prejudicar, digamos assim, o erário público. E também não é isso que se pretende. Ou seja, há aqui também esta limitação, que é a Câmara Municipal não enriquecer, digamos, à conta das juntas, pagando às juntas valores inferiores àquilo que paga às empresas, mas também não pode, portanto, de forma nenhuma, ser prejudicada em relação a esta questão. Há efetivamente 3 matérias que já são do conhecimento público e, portanto, podemos abordá-las, portanto, desta forma, que a Câmara Municipal e as juntas de freguesia, nas diferentes reuniões que têm existido praticamente durante todo este primeiro semestre, passadas, é um facto, portanto, só foram 3, 4 reuniões, portanto, agora ultimamente, portanto, tem havido com o outro tipo de conversa mais bilateral, portanto, com o Sr. Presidente da Câmara, mas, portanto, houve 3 matérias que se consideraram, portanto, que não era que a Junta não tivesse competência, era que a especificidade destas matérias exigem um outro tipo de tratamento. Eu vou dizer, a questão das escolas, a questão do parque escolar, do pré-escolar e do primeiro ciclo. Nós temos hoje escolas, portanto, as escolas de nova geração, eu estou-me a recordar agora da escola número 2, portanto, de Via Longa, que é uma escola já, portanto, com uma carga tecnológica bastante, portanto, elevada, que será difícil, portanto, para uma junta de freguesia poder corresponder às exigências e às necessidades de manutenção e de conservação de uma escola daquele tipo. Mas depois também há outra questão que é nós temos, portanto, freguesias que têm, portanto, um conjunto vasto de estabelecimentos de ensino que todos os dias necessitam de intervenções. Nós estamos a falar com uma população escolar que vai dos 3 aos 10 anos, que gasta, que desgasta, que cria, portanto, pequenos problemas, digamos assim, no edifício, no edificado, portanto, de avarias, o que é normal, para além do desgaste normal do dia-a-dia de funcionamento, e é extremamente complicado, portanto, que uma junta de freguesia possa também corresponder, portanto, atempadamente, dentro de um período, portanto, que seja um período curto de tempo, que permita dar resposta para que não haja aqui nenhuma afetação negativa ao funcionamento da escola. Mas acrescentamos ainda aqui um outro pormenor. Prevê-se, portanto, que venha a descentralização, portanto, dos restantes ciclos do ensino, portanto, das EB23 e das escolas secundárias, e aquilo que o Sr. Presidente da Câmara disse é que era importante criarmos aqui, portanto, um esquema de funcionamento que abarcasse as diferentes áreas e que não tivesse, portanto, até mesmo para os interlocutores que nós temos no terreno, que são os diretores de agrupamento, que são, portanto, aqueles que competem gerir o dia-a-dia, portanto, das escolas, seja mais fácil, portanto, essa relação e essa interligação, que é criar um modelo único para a gestão do funcionamento, da conservação e manutenção de todos os edifícios escolares no concelho. Depois temos uma outra questão, que é os parques infantis, como estava a referir, que é uma questão, tanto que desde há uns anos esta parte exagerou-se. Nós somos, tirando se calhar, portanto, o David, mas nós somos ainda do tempo em que havia carrinhos de rolamentos, né, na rua, e que a gente podia jogar à carica na rua e jogar ao Berlim, e que era uma coisa que nos satisfazia a todos, não é? E criou-se neste momento uma legislação, portanto, para os parques infantis, que independentemente dos parques infantis estarem vedados ou não, tem que estar com um afastamento diabólico das ruas. Eles podem estar vedados, mas mesmo vedados têm que ter um afastamento. Portanto, mas nesse caso é investimento, não é? Do que diz respeito aos parques infantis. É que eu ia chegar. Portanto, ou seja, as exigências de manutenção dos parques infantis têm
tem que se coordenar com um plano, com um projeto, que eu percebo perfeitamente, portanto, aquilo que o Carlos Patrão, portanto, aqui colocou, da disseminação e importância dos parques infantis nos bairros. Portanto, aliás, é um conceito... Mas vão encerrar alguns parques infantis, agora que a responsabilidade passará é necessário encerrar alguns parques infantis e transformá-los em zonas portanto, de estadia, que não se perde esta questão que penso que era importante, que é a questão da vizinhança, que cada vez mais se perde, portanto, nos bairros, porque cada vez mais as pessoas se conhecem menos, e que os parques infantis podem ser pontos importantes de contacto. Mas também, portanto, há zonas, portanto, estou-me a recordar, portanto, se calhar de Alverca, que perto de um espaço de um raio de 50 metros, somos capazes de encontrar ali 2 ou 3 parques infantis. A Câmara já tem esse levantamento dos parques infantis? Temos o levantamento feito, iremos agora, depois desta questão estar arrumada, iremos, portanto, conversar com as juntas de freguesia e, de facto, estabelecer um plano de intervenção nesta área. A outra questão é as podas. As podas são algo muito sensível e podemos parecer que seria uma coisa fácil, mas é uma coisa altamente técnica. E há, de facto, aqui, como o Presidente da Junta da Aliança dizia, muitas vezes um problema entre os técnicos da Câmara e os Presidentes da Junta. Ou seja, os Presidentes da Junta o que querem é, e legitimamente, e as pessoas, no fundo, é que o corte, as podas sejam o mais radicais possíveis para que não haja, portanto, tanta folha no chão, que não haja, portanto, tantos problemas com as árvores. E aquilo que os técnicos dizem, portanto, é uma coisa diferente, portanto, que devem ser podas, portanto, que tenham em linha de conta, portanto, o crescimento das árvores, o desenvolvimento das árvores, que não ponham em causa e em risco as árvores e o seu estado fitossanitário, e é neste contexto que também consideramos, portanto, que é importante chamar a Câmara, portanto, esta matéria a si, para que dar-lhe um grau de tecnicidade muito maior que aquilo que as juntas podiam dar e, acima de tudo, poder corresponder de forma, portanto, mais eficiente àquilo que é necessário. Para terminar, dizer, portanto, que vai haver, efetivamente, aumentos nos acordos, até porque vai haver aumento de áreas de zonas verdes, vai haver, portanto, houve, e tem estado a haver nas conversas, portanto, uma perspectiva de criar, portanto, alguma economia de escala, portanto, naquilo que é, portanto, as intervenções, portanto, nestas matérias, mas, acima de tudo, e isso parece-me também importante, que é de realçar, portanto, a disponibilidade, de uma forma geral, as juntas de freguesia tiveram para receber, portanto, novas rúbricas, portanto, e que irão, portanto, desenvolver, portanto, mais trabalho, portanto, de proximidade, portanto, e certamente, portanto, com também, portanto, elevado índice de satisfação, portanto, por parte da população, mas a disponibilidade que a Câmara tem, e sempre teve, para que pudéssemos chegar a acordo e que, efetivamente, eu acho que na próxima conversa que nós tivermos acerca dos acordos de execução dos contratos interadministrativos, estaremos a falar, portanto, de uma forma completamente diferente para os próximos 4 anos. Vamos avançar. Não sei se alguém ainda quer fazer mais algum comentário acerca desta matéria, Nuno. Creio que deve haver rigor nas afirmações que todos aqui produzimos. Quando se faz a afirmação de que as juntas de freguesia, não identificando, por exemplo, qual junta de freguesia, se uma ou todas, como disse o Jorge, em representação do Partido Socialista, afetam muitos recursos ou custos de funcionamento, falseiam, de certa forma, as verbas definidas. Bem, eu reputo esta afirmação de grave, porque nem de perto nem de longe isto corresponde à verdade. Então, vamos à questão em concreto. Quais são as tarefas que as juntas de freguesia têm por força desta delegação de competências, às quais, obviamente, há custos de funcionamento? Bem, estamos a falar de transportes de crianças, gestão de pavilhões desportivos, manutenção de equipamentos coletivos, manutenção de espaço público, recebimentos administrativos e, naturalmente, por uma opção política e também de concepção prática de relação com quem trabalha, nós não adotamos a política da precariedade. Nós, nas juntas de freguesia geridas pela CDU, não vamos nunca conseguir ter valores de referência idênticos aos parecidos àqueles que são praticados pelo mercado. Isto por uma razão simples. É que essas empresas, infelizmente, assentam numa lógica de precariedade e de coação sobre esses mesmos trabalhadores, com resultados, infelizmente, bastante negativos para a prestação de um serviço que deveria ser de qualidade. E muitas das vezes criticamos o PS na gestão e na forma como entende a gestão dos recursos e dos bens
públicos, exatamente porque nem sempre o mais barato corresponde a um serviço de qualidade. Mesmo para também situar a discussão, nós estamos a falar de um orçamento da Câmara Municipal de 62 milhões, ao qual acresce 17 milhões, grosso modo, todos os anos de saldo de conta gerência. Um orçamento destinado para as juntas de freguesia, para fazer responsabilidades que cabem às câmaras municipais, esta Câmara, representa menos de 5%. E vou só dar este exemplo. Efetivamente, há déficit operacional e isto aguentou-se com muita dificuldade e criatividade dos presidentes de junta e dos respectivos executivos de junta, porque retiraram verbas, já de si escassas, do orçamento próprio das juntas de freguesia para fazer face a competências, porque a Câmara não pode limitar-se a delegar financeiramente. Tem que delegar e contribuir com recursos humanos, com recursos técnicos. Repare, por exemplo, os presidentes de junta, todos, sem exceção, queixam-se que não há maquinaria disponível. Ou seja, não há um centro de recursos e de partilha. Aliás, uma proposta há muito defendida pela CDU na Câmara Municipal, que tarda a ser posta em execução. E, portanto, nesse sentido, nós continuamos na esperança de que estes acordos resultem num benefício, não para esta ou para aquela junta, mas num benefício para resolver problemas para as populações. Para terminar, a delegação de competências é uma coisa distinta da descentralização. Esse é outro pacote que, para o devido efeito, não pode nem deve ser entendido e discutido nesta matéria. E por isso mesmo nós dizemos o seguinte: nós, juntas de freguesia, e a força política CDU, que presida a maioria das juntas de freguesia, está disponível para assumir todas as responsabilidades que lhe propuserem. Contudo, tem que ficar garantido que os meios financeiros, humanos e técnicos estão suficientemente garantidos, o que manifestamente é reconhecido por todos que não estavam e continuam a não estar. Carlos Patrão, para finalizarmos também esta matéria. Sim, eu não vou alongar muito mais sobre este tema, até porque o tema é vasto e o nosso tempo é limitado, mas só para dizer aqui mais dois apontamentos. De facto, eu ouvi a explicação, não tão detalhada como aqui o nosso colega do PS agora fez, mas na última reunião de Câmara o Presidente também deu uma explicação sobre o déficit das juntas um bocado, né, dentro desta lógica. Eu gostaria também de ouvir os Presidentes de juntas falar sobre o assunto, porque eu também acho que o que foi dito é grave. Porque, de certa forma, se aquilo não corresponde à verdade, então qual é que é a verdade? Não é? Também não estou muito convencido deste argumento, que afinal mete-se para lá umas despesas que não deviam ser elegíveis. Gostava de facto de que este assunto fosse cabalmente esclarecido. E se calhar fazia sentido, não é, normalizar os critérios e digamos, a formatação destes relatórios, que é para nós, de facto, percebermos que contas são aquelas. Porque assim, da maneira como são dadas, pelos vistos, dá aso a muitas interpretações e nós gostamos é que nestas coisas haja rigor e objetividade. Para terminar, Jorge. Bem, em primeiro lugar, portanto, eu acho que, efetivamente, estou completamente de acordo tanto com o representante da CDU, no Libório, de que é necessário que a gente tenha rigor, portanto, na avaliação que fazemos em relação às questões. Eu julgo também que esta matéria deverá vir, portanto, no próximo checkmate para cima da mesa, porque aí, portanto, teremos todos já de uma forma, portanto, muito mais, portanto, transparente e em igualdade de circunstâncias, todos os dados em cima da mesa. Portanto, os últimos 2 anos, tivemos agora, portanto, o 2016, vamos ter agora o 2017, há evoluções interessantes em algumas juntas, portanto, do ponto de vista dos resultados financeiros, e aí podemos olhar para esses dados e, inclusive, portanto, depois poder comentá-los, portanto, de uma forma, portanto, completamente aberta e nas reuniões, portanto, que têm existido. Isso tem sido de facto feito. Eu tenho só também para dizer que comum claramente, portanto, da opinião, portanto, que o Carlos Patrão lá acabou de dizer, portanto, que tem a ver com a questão da formatação dos relatórios. Nós temos de ter relatórios muito mais, portanto, objetivos. Nós não sabíamos, portanto, qual era o caminho que esta descentralização, portanto, em 2013 iria levar. Portanto,
pensava-se que ela podia cair, portanto, mais cedo ou mais tarde, porque de facto era altamente castrador, portanto, na altura, portanto, de uma série de atuações, portanto, por parte da autarquia, portanto, de ajudas e da Câmara Municipal. Parece que ela se mantém e se a aprofundar, portanto, em seguida com a questão da delegação de competências, que trará obrigatoriamente questões da descentralização para cima, porque a descentralização terá obrigatoriamente questões da delegação de competências em cima da mesa. E portanto, parece-me, portanto, que é fundamental que haja de facto essa objetividade. Agora, quando a Câmara Municipal transfere, portanto, o dinheiro para que uma determinada junta de freguesia tenha uma funcionária, portanto, para receber, portanto, os espaços escolares, as refeições, portanto, a água e por aí fora, não pode, atrás desta funcionária, vir o resto do funcionamento de toda a junta de freguesia, como na maior parte delas vem. Portanto, estas questões são questões objetivas que estamos na altura e estamos neste momento também a discuti-las, que são necessárias de aferir e que são necessárias de encontrar, de facto, outro tipo de rigor, até para nós percebermos, efetivamente, quais são os custos que cada executivo tem. Uma última questão. Política de precariedade é o facto, portanto, que na Câmara, com o atual Presidente da Câmara e com o Partido Socialista, portanto, nós temos procurado a pouco e pouco acabar, portanto, com todas estas situações. Têm sido admitidos neste último mandato e até à data, portanto, muitas dezenas de trabalhadores. Foi, portanto, a Câmara Municipal que deu o primeiro passo para haver, portanto, um acordo de emprego público para extensível a todos os trabalhadores. É bom que eu gostaria de recordar que foi a Câmara do Partido Socialista e a Junta de Freguesia do Partido Socialista no Conselho da Franca de Xira mantiveram sempre as 35 horas. Não foram atrás, portanto, da questão das 40 horas, como outras juntas de freguesia no Conselho o fizeram, e isso parece-nos importante também, pelo rigor que é necessário ter, portanto, naquilo que nós afirmamos, ter e fazer justiça em relação a estas questões. Vamos então terminar relativamente a esta matéria e vou falar de uma matéria que já tinha estado em cima da mesa no checkmate, no entanto, e tendo em conta as questões de tempo, optou-se por não falar sobre a mesma, mas hoje resolvi trazer essa questão aqui, que tem a ver com o Alhandra Sporting Clube e com os terrenos que dizem respeito ao Alhandra Sporting Clube e que, enfim, é um assunto que tem vindo a ser reclamado e que supostamente ainda não há uma solução que seja do acordo de todos e, portanto, eu vou pedir ao David, que certamente está recordado deste tema, para que faça também um comentário relativamente a esta questão e, nomeadamente, à questão do terreno que foi permutado, e penso que ainda não haverá resolução face a esta matéria. Antes de mais, e antes de entrar neste tema, eu acho que é importante, se calhar, a Marta dar um bocadinho mais de contexto, se calhar ao Nuno e eventualmente ao Carlos, porque não estavam cá na última sessão e podem ficar aqui um bocadinho descontextualizados. Mas ainda assim, antes de entrar neste assunto específico, eu gostava de aproveitar para dar os parabéns, não só ao Alhandra Sporting Clube pelas recentes vitórias no triatlo, mas ao Alverca e ao Vilafranquense pelas vitórias que tiveram ao nível do futebol de formação e do futebol sénior. Porque costumo fazê-lo e porque não podia deixar de o fazer mais uma vez. Em relação ao Alhandra Sporting Clube e em relação ao Parque Desportivo do Concelho, eu já aqui tinha dito duas coisas. Primeiro, que para mim era impensável que nós fôssemos, se não o único, um dos únicos concelhos do Distrito de Lisboa que continua a ter formação e futebol de formação em campos pelados, ainda para mais na zona onde é. E ainda assim, para além de termos futebol de formação em campos pelados, e eu não me preocupa tanto, e perdoar-me-ão os praticantes de futebol sénior, não me preocupa tanto como me preocupa nos mais novos, estamos a falar de qualquer coisa como praticamente 200 jovens, 150 jovens que quase todos os dias praticam futebol num sítio onde não há condições. Há uns anos atrás, eu relembro-me que quando se teve a primeira discussão em relação aos terrenos da Marinha, o PSD defendeu de que o que faria sentido era um complexo desportivo que pudesse unificar a União Desportiva Vilafranquense e o Alhandra Sporting Clube nas mesmas instalações, potenciando um espaço que podia ser de todos. Correndo aqui o risco, até porque sou de Vila Franca, de ser um bocadinho controverso, eu não sei se essa não é uma das soluções. Eu acho é que, até porque o Vilafranquense hoje começa já a ter os problemas que esperaria que começasse a ter, que é, não tem espaço para o número de atletas nos escalões de formação que quer ter e, portanto, as crianças não têm espaço para treinar. Estamos a falar de 150 jovens a treinar num campo
de futebol 11, o que dá, nem chega a 2 metros quadrados quase por miúdo. Portanto, estamos a falar de espaços onde já não existem condições para a prática desportiva, neste caso para a prática do futebol, em que o Alhandra Sporting Clube vê o Alverca ter condições, vê o Vilafranquense, ainda que à escala, ter condições, vê o Atlético Povoense ter condições e continuam com o problema por resolver. Eu acho que a solução pode passar por um complexo conjunto com o Vilafranquense, ou não, mas pelo espaço que tem na Marinha, que tem lá espaço para que se possa resolver o problema olhando o Sporting Clube, até fora da zona próxima da Simpor. Nuno, o Sporting Clube de Alhandra tem motivos para se sentir, enfim, de certa forma, passa a expressão, discriminado face a outros clubes do concelho? Sente a Câmara e a responsabilidade é da Câmara Municipal. E nós somos muito solidários com a massa associativa do Alhandra Sporting Clube. Aliás, quero aqui recordar um conjunto muito complexo de situações e de casos em que, por ou falta de atenção ou com outro tipo de intenções, prejudicou-se deliberadamente o projeto desportivo do Alhandra Sporting Clube. Aliás, é de valorizar muito o esforço e a dedicação daquelas pessoas que, sem condições, diariamente implementam no local, para a freguesia e para todos aqueles que precisam de uma política popular de desporto e de massas, uma efetiva resposta, mesmo em condições precárias. Quero aqui recordar que, durante muito tempo, a Câmara Municipal, a propósito de um acordo de parceria de mecenato que havia com a Simpor, deixou uma promessa ao Alhandra Sporting Clube de investimento na ordem dos quase 500 mil euros. Aliás, o processo até começa quando, no âmbito de um planeamento de ordenamento do território, o terreno estava definido, é o próprio Partido Socialista que decide, por razões que entendeu à época que o terreno não oferecia as melhores condições geográficas para a implementação desse equipamento, que se deveria encontrar um outro terreno. Mas passaram muitos anos até que isso acontecesse. E, infelizmente, o Alhandra, neste momento, é a parte mais fraca de todo este processo. Por nossa iniciativa, desencadeámos este processo de discussão na Câmara Municipal e nos órgãos autárquicos, sem qualquer tipo de preconceito relativamente ao encarar de soluções, e era-nos sempre dito que o problema será resolvido. Bem, andamos com esta cantilena há muito mais de meia dúzia de anos. E neste momento, em rigor da verdade, não sabe o Partido Socialista e a Câmara gerida com o apoio do PSD o que fazer sobre esta matéria. Porque o terreno que afinal foi comprado, com os nossos votos favoráveis, afinal não cumpre as condições ambientais para levar a cabo a implantação daquela infraestrutura. Estamos a falar do cimento. Ou se for implantada a infraestrutura naquele local, terão que ser investidas avultadas somas financeiras para a descontaminação de solos. Situação para a qual muitos, nomeadamente a CDU, em tempo devido, chamou a atenção. Mas aquilo que nos preocupa neste momento é exatamente a falta de estratégia e de política sobre esta matéria. Porque se o Partido Socialista consegue alterar o plano diretor municipal para acolher uma plataforma logística em terrenos de reserva agrícola e reserva ecológica, se o Partido Socialista consegue arranjar meios financeiros para a construção de uma parceria público-privada que levou do orçamento da Câmara diretamente mais de 5 milhões para a construção do grupo hospitalar Melo, em Vila Franca de Xira, por que razão não consegue encontrar uma solução para a implementação deste parque desportivo? E sobre esta matéria, repito, nós estamos disponíveis para apreciar todas as propostas que se julguem necessárias e concretas, palpáveis, mensuráveis, para a implementação deste parque desportivo. Aliás, com o devido respeito que todos os clubes nos merecem, todos,
sem exceção, independentemente da sua história ou da dimensão da sua massa associativa, como aqui já disse o meu colega de painel, é de louvar estes feitos desportivos, que são feitos à custa da carolice, da atitude benévola, altruísta, voluntária de dirigentes que dão o melhor de si próprio sem querer receber nada em troca. E neste momento, o Alhandra Sporting Clube, para além de ser um clube emblema do Concelho de Vila Franca de Xira, é efetivamente um clube muito maltratado pela Câmara Municipal, pela falta de decisão, por falta de uma iniciativa consequente para resolver um problema que foi a própria Câmara Municipal que lhe garantiu e concretizou. Porque o clube tinha um terreno, o clube tinha os meios financeiros para o efeito e, passados estes anos todos, continua a não ter o terreno, tem a promessa, salvaguardada, obviamente, do ponto de vista financeiro da Câmara Municipal para se avançar com cerca de 400 mil euros, mas, tendo em conta os valores de referência para a construção do equipamento, estão muito aquém para, certamente, as exigências financeiras para levar a bom porto este equipamento. Eu recordo só apenas, o David tem razão, não contextualizei esta questão, esteve aqui no Checkmate porque foi um ouvinte que a colocou através da nossa página de Facebook. No entanto, quando estávamos a gravar o programa, entendeu-se que, e tendo em conta as questões de tempo, não seria um assunto a ser falado na altura, e por isso é que o assunto também surge hoje no Checkmate. Carlos Patrão, relativamente a estas questões relacionadas com o Alhandra Sporting Clube, qual é a visão também do Bloco de Esquerda e que soluções é que poderiam ser encontradas e, efetivamente, se há a vontade de resolver o problema do clube? Na altura, há uns anos, quando esta questão foi à Assembleia Municipal, eu nessa altura era eleito pelo Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal, e já na altura a questão do passivo ambiental me parecia que era uma questão complexa. E também fiquei com muitas dúvidas na época sobre como é que isto ia ser resolvido. Parece-me que atualmente a Câmara empurra para o clube, dizendo que fez o acordo com o clube de que seria o clube a resolver o problema do passivo ambiental. Eu não percebo como é que isto é possível, porque estamos a falar de muitos milhões, não é? É um problema complexo. Também não percebo como é que o clube quer fazer isto desta forma, não é? Ou se estava à espera que fosse a Câmara a resolver o passivo ambiental, ou de alguém resolver o passivo ambiental. E estamos aqui um bocado neste dilema, não é? A Câmara diz que se trata de um valor muito avultado e que, portanto, gostava muito de resolver o problema, mas não o pode fazer. E o clube sente-se enganado porque alguém lhe deu uma espécie de presente envenenado. Eu acho, isto leva-me a outra questão, que é, e eu já o disse várias vezes e vou-me repetir, mas repetirei as vezes que forem necessárias. O Concelho de Vila Franca não pode ser encarado como uma espécie de caixote do lixo da área metropolitana de Lisboa e até do país. Nós, de uma vez por todas, temos que dizer basta. E eu julgo que o Estado Central e as entidades regionais onde estamos inseridos, de uma vez por todas, isto não pode ser só. Nós temos incineradoras, temos co-incineradoras, temos aterros sanitários, temos temos a autoestrada que atravessa o concelho, temos N problemas pesadíssimos em termos de passivo ambiental. E depois, quando é para resolver um problema destes como a Cimianto, não é? Empurramos para cima de um clube de futebol ou para cima do município. Eu acho que, de facto, tem que haver uma solução que se calhar não pode ser... Passa por outras entidades? Passa por outras entidades. Já que o município de Vila Franca até fez um favor ao Estado, foi comprar as instalações da Marinha. Eu votei favoravelmente pela compra do terreno das escolas, das antigas escolas da Armada, mas também tenho que reconhecer que o município de Vila Franca também fez um favor ao Estado Central quando fez este negócio, não é? Porque também demos a nossa contribuição para baixar o déficit, ou para esconder o déficit, se gostarmos mais desta segunda visão. Portanto, eu acho que está na altura
também de o município de Vila Franca ser ressarcido, de alguma maneira, pelos contributos que tem dado para a região, não é? E para o país. E julgo que merecíamos isto, como é evidente. A fábrica em questão andou a produzir cimento e fibrocimento para o país todo e para, se calhar, até para o mundo, não é? Portanto, também não tem que ser o município, não devemos ser nós só em Vila Franca a pagar a fatura, já agora. Como de muitas coisas que acontecem. Falou-se aqui da Simpor. A Simpor presta um serviço, não é? De queimar resíduos para o país todo. Portanto, se calhar, nós temos que também ter contrapartidas. Não pode ser só sermos o caixote do lixo da área metropolitana de Lisboa e do país. Jorge Zacarias, relativamente a este processo, qual será o caminho a seguir e se há vontade de resolver esta questão e quem é que vai resolver? Quem é que vai resolver esta questão dos terrenos e, enfim, o clube ter umas instalações mais dignas, um campo de futebol? Olha, eu estou, portanto, particularmente à vontade para falar, portanto, em relação a esta questão. Ainda por cima estou a falar antes de ser do Benfica, sou do Alhandra. Primeira questão. Isto fica já desde já claro. Portanto, estou a fazer 50 anos de sócio do Alhandra, portanto, qualquer questão que aqui coloque, o Alhandra, isto agora terá que ser visto também com esta carga emocional, o Alhandra é o clube com mais história do concelho, ainda hoje. Em primeiro lugar, portanto, enquanto clube, foi dos poucos clubes que esteve, portanto, à porta, digamos assim, da primeira divisão, porque os outros clubes que nós tivemos no concelho na primeira divisão não foi os clubes, foram SADs, não é? O próprio União Vila Franquense neste momento é massado e nós não temos aqui nada contra... Então já vi que a solução conjunta para si não, dos dois clubes no mesmo espaço. Eu já lá ia essa questão. Eu acho que, só para dizer, portanto, que o Alhandra está à beira dos 100 anos. O Alhandra dentro de 3 anos, portanto, 2021, são 3 anos. Daqui a 3 anos o Alhandra fará 100 anos. E a Hortinha é de 1922. É o clube. E o campo faz 90, faz 100 no ano a seguir. Tem menos 2 ou 3 anos. O Alhandra é o clube mais antigo do Conselho, o clube desportivo mais antigo do Conselho da Franca de Xira e um dos clubes mais antigos ao nível da área metropolitana de Lisboa e do distrito de Lisboa. Portanto, tem que ter este problema de facto resolvido e tem que haver aqui um empenhamento muito grande para resolver este problema. Este problema está efetivamente nas mãos da direção do clube e da Câmara Municipal. E o Sr. Presidente da Câmara Municipal tem-o dito e tem-o assumido, eu recordo-me ainda, portanto, e o Nuno Libório também se deve recordar de uma célebre reunião de Câmara Municipal nas Cachoeiras, no pavilhão multiusos das Cachoeiras, em que um dirigente do Alhandra, depois do Presidente da Câmara ter falado e ter alertado para as questões do passivo ambiental, ter dito que isso não era problema para a Câmara, porque ele resolveria o problema. E, de facto, o problema que existe neste momento é que é necessário ultrapassar esta questão do terreno. E depois é necessário pensar numa outra situação. É que estamos em Alhandra. Infelizmente, os terrenos em Alhandra não abundam. O terreno que o Nuno Libório falava anteriormente era um terreno, portanto, na estrada à Ruda, portanto, numa zona inclinada, que exigia um investimento muito grande, que era completamente incomportável na altura. Portanto, estamos a falar, portanto, há 20 anos atrás? Há quantos? 20, há mais. Há mais de 20 anos atrás. Portanto, e não era possível. Portanto, houve aqui alguma boa fé, portanto, em relação a esta questão, a toda esta questão. No entanto, como disse o Carlos Patrão muito bem, eu acho que só agora começamos a ter a noção do passivo ambiental que a semeante ali nos deixou. Não é? E esta é uma situação concreta, uma questão clara que é necessário encontrar resposta. Eu acho que nós precisamos, no nosso país, no nosso concelho, muito mais ainda, se calhar, portanto, de otimizar espaços. Eu, pessoalmente, e isso só me comprometo, portanto, a mim próprio, acho que a solução, portanto, de um espaço desportivo que pudesse ser partilhado, portanto, pelo Alhandra Sporting Clube e pelo União Esportiva de Franquense, era uma boa solução. Era uma excelente solução. Aliás, o Alhandra, em determinado momento, manifestou-se a favorável, portanto, a esta solução.
mantendo, o David há pouco disse que unificando, portanto, os clubes, não unificando os clubes, no fundo eu julgo que ele queria dizer, portanto, unificando os espaços Não, prática, os clubes não. Os espaços de prática. Os espaços, isso era uma coisa má para a história, unificar, portanto, o Vila Franca, o Olhando, o Alverca, era uma coisa péssima para a história, perdíamos aqui um memorial muito grande e que é importante manter e era importante passar para novas gerações. Mas como eu estava a dizer, portanto, se calhar esse pode ser um caminho. Há outras soluções que eu sei, portanto, que o Sr. Presidente da Câmara está a conversar, portanto, com a direção do Olhando Sporting Clube e na certeza de que este problema tem que ser resolvido. O Olhando não pode continuar, portanto, a ter, portanto, um campo pelado. O Olhando não pode continuar, portanto, a funcionar, portanto, na Hortinha, nas condições em que a Hortinha está e será resolvido neste mandato? Eu acho que sim, eu acho que era uma boa prenda de anos para o Olhando Sporting, de 100 anos para o Olhando Sporting Clube, era, portanto, a resolução do problema do campo de futebol. Para terminar, Nuno e David, o primeiro Nuno. Está claro, o Partido Socialista continua sem saber o que vai fazer sobre isto. E isto nós achamos que é continuar mais do mesmo. Criam-se aqui umas expectativas a propósito do aniversário desta ou daquela instituição, puxa-se dos pergaminhos dizendo que, bem, tenhamos todos a consciência que esta ou aquela associação tem este e aquele valores. Isso não está em discussão. O que está em discussão é a insistência de uma política desportiva no Concelho de Vila Franca de Xira, dirigida pela Câmara Municipal. Dirigida pela Câmara Municipal não significa imposição de medidas ou entrar na esfera da autonomia das associações. No caso concreto do Alhandra Sporting Clube, muitos me espanta esta afirmação última do representante do Partido Socialista, do Jorge, porque parece-nos ser unânime de que, do ponto de vista da massa associativa e do corpo diretivo do Alhandra, eles querem mesmo avançar com um complexo. E têm dimensão associativa, responsabilidade desportiva e reconhecimento público para merecer esse complexo desportivo. Com dimensão e responsabilidade de acordo com os meios financeiros, obviamente disponíveis, onde se inclui, naturalmente, um apoio financeiro da Câmara Municipal. Porque eu estou muito de acordo com esta afirmação. Nós temos que exigir do Governo a assunção de responsabilidades relativamente àquele eixo urbano devoluto, degradado e incerto que é o da Quinta da Marinha, ou a antiga Escola da Armada. Bem, mas não fomos nós, com os nossos votos, que se avançou para uma operação financeira desta dimensão, cujo retorno está longe de ser alcançado, também do ponto de vista financeiro, e estamos cá para ver no que é que isto vai resultar. Porque nós não estamos contra a CDU a aquisição da Marinha. Nós estamos contra a forma como todo este processo foi feito. Por um lado, não se exigiu dos diferentes ministérios a assunção plena de responsabilidades, até porque alguns daqueles espaços hão de ser devolvidos à Administração Central para a construção de equipamentos e, por outro lado, há ali um conjunto de decisões urbanas, urbanísticas e, já agora, do ponto de vista ambiental, a serem tomadas com muita urgência. E, portanto, aqui está a contradição insanável. A escassos metros, para a Quinta da Marinha, já existe um estudo, um planeamento e desenhos, que já agora, para a informação de todos, até foram bastante caros e que são do conhecimento de todos. Cerca de 80, 70 mil euros que custaram à Câmara Municipal. E não existe uma noção, uma visão, uma medida de política para o campo da Hortinha, ou para a sua substituição, ou para aquele terreno que foi comprado, paredes meias, com o espaço da Marinha, que é a antiga fábrica da Cimiento. Portanto, nestas decisões tem que haver uma visão de conjunto e de planeamento e, portanto, aquilo que nós estamos a assistir, aliás, nem fico nada surpreendido com estas afirmações últimas, é que continuamos no mesmo. Estamos aqui a fazer uma gestão de calendários e pode ser que, mais próximo de algum ato eleitoral, venha aí algum candidato do Partido Socialista, pelo menos, a anunciar, como é muito habitual fazer, que é desta que o campo do desportivo do Hortinha ou do Alhandra Sporting Clube vai avançar. É desta, mas é desta, isto é repetido a cada início da época pré da campanha eleitoral, infelizmente, e com resultados altamente prejudiciais para o clube, obviamente. David. Muito rápido. Desmistificar aqui uma coisa que é sistematicamente dita quando se fala de clubes, neste caso de futebol, e que é um erro de percepção ou de desconhecimento e que depois engana as pessoas que nos ouvem, que é
As sociedades anónimas desportivas, por lei, em Portugal, o capital mínimo, ou seja, os clubes são donos de pelo menos 20% do capital das sociedades anónimas desportivas por lei. Portanto, dizer, e em alguns, como é o caso até dos grandes clubes em Portugal, os clubes são donos quase da totalidade do capital das sociedades anónimas desportivas. Portanto, dizer que as sociedades anónimas desportivas não são os clubes porque são SADs, não é verdade. E no Vilafranquense isso também não é verdade. Dito isto, há aqui coisas importantes. Existem, hoje, na Hortinha, 3 equipas de formação. E eu estava aqui a ler palavras do presidente do Olhandra Sporting Clube que diz que não cobramos nada aos pais dos nossos atletas e oferecemos lanches aos miúdos nos dias de jogo. Porquê? Porque consideramos que não temos condições para cobrar nada para quem treina e joga naquelas condições. Eu fico... eu até tenho alguma vergonha, para dizer a verdade, porque pratiquei futebol muitos anos no Vilafranca, joguei contra o Olhandra no campo da Hortinha, sei bem o que é que aquele campo é, e não é só o campo. É o campo, os balneários, as bancadas, os bancos de suplentes, a área ao redor do campo, em Alverca, na Póvoa, em Vialonga e por aí fora. E, portanto, seja em conjunto o espaço com o Vilafranquense, seja ao lado. E eu concordo plenamente com o Nuno. O que tem que haver aqui é uma alternativa, de uma vez por todas, do que é que vamos fazer e qual é que é a componente que o Olhandra eventualmente terá que suportar do ponto de vista de gestão depois do espaço, o que é que a Câmara vai ajudar, o que é que o Estado Central vai contribuir, mais uma vez concordando também com o Carlos, o que é que o Estado Central vai contribuir, porque estamos a falar, e eu fui confirmar, de um espaço que tem 100 anos. Não há nenhum campo na área metropolitana de Lisboa, nenhum campo com bancadas, com balneários, com 100 anos de idade. É uma coisa que não passa pela cabeça de ninguém. Estamos a falar de um espaço onde há 2 ou 3 anos, numa época desportiva, tiveram atletas, estamos a falar de 3 equipas de formação, estamos a falar de 100 atletas de formação que há 3 ou 4 anos eram mais. Tiveram 50 entorces porque não conseguiam treinar por causa da chuva. Quase que a equipa de triatlo do Olhandra Sporting Clube treinava no campo. Portanto, é disto que estamos a falar. E enquanto alguém, neste caso, com os pelouros do desporto e da juventude na Câmara Municipal de Lisboa, de Vilafranca, não parar e não olhar olhar para a carta desportiva do Conselho, para os clubes que tem, para o número de atletas que tem, para o número de jovens potenciais utilizadores dos espaços desportivos é que tem. E o que é que nós podemos fazer, seja em Vilafranca, seja na Castanheira, seja em Alhandra, seja na Póvoa, seja em Vialonga, seja onde for, e que condições é que estamos a dar para a prática desportiva, isto vai continuar a ser um problema. E hoje é o Olhandra, amanhã é o Castanheira, Juventude da Castanheira, porque o campo sintético já não tem condições, e depois a seguir ao Juventude da Castanheira vai ser o Vialonga. Ainda ninguém falou no Povoense. Mas ainda ninguém falou no Povoense, porque o Povoense, felizmente, de todos, é o que tem as melhores condições ao nível dos campos sintéticos. Mas ainda assim, vão ter um problema. Porque a visão não pode ser, hoje resolvemos o problema do Olhandra, mas daqui a 5 anos temos o problema do Vialonga. Não, tem que ser. Hoje resolvemos o problema do Olhandra, porque a nossa visão e a nossa orientação é neste sentido. E esta é uma questão de base, que é qual é que é a visão de quem está à frente, neste caso do pelouro da juventude e do desporto, para aquilo que aí vem, e qual é que é a carta desportiva do Conselho que nós defendemos. Carlos Patrão, antes de passarmos ao Jorge, Carlos, também queria fazer mais um comentário relativamente a este. Queria só aqui, em atalho de foice, falar de uma questão que, sendo colateral, pode ser determinante para a resolução do problema. A questão da Marinha, julgo que vai ser importante para a resolução deste problema do Olhandra. Porque a cimento não é só um problema para o Olhandra. Eu julgo que, já que o município abraçou este desafio de regenerar todas as antigas escolas da Armada, o plano tem que ser também arranjar uma solução para a antiga fábrica de cimento. E porque o projeto da Marinha também não se vai desenvolver com aquele problema ali. Portanto, julgo que é por aí. É por aí que se vai resolver e tem que se apresentar uma fatura também ao Estado Central, como é evidente. Isto não pode ser só o município de Vilafranca a arcar com todos estes custos, quando o problema, como já o disse, e volto a dizer, é nacional e regional.
Jorge, para terminarmos esta questão... questão... Para terminar, e rapidamente, só referir, portanto, duas questões. Em primeiro lugar, precisar esta questão, portanto, quando há bocado me referi a achados, não foi de forma nenhuma com uma perspectiva depreciativa, foi, portanto, comparando as características associativas dos clubes e das achados. Portanto, funcionam completamente diferente, a relação com a massa associativa é completamente diferente de uma e do outro. É nesse contexto. O trabalho que a SAD do Vilafranquense está a fazer no momento em que o Vilafranquense estava, portanto, com muitas dificuldades de sobrevivência, é um trabalho notável e que tem que ser reconhecido e valorizado por toda a gente, portanto, que ande à volta das questões do desporto. Depois há aqui que não confundir duas coisas. Portanto, o Nuno Libório, portanto, como gosta muito de fazer, portanto, e é de facto um expert nesta questão, à conta do Alhandra, já falava numa política desportiva, portanto, e íamos por aí fora. É necessário que a gente separe as coisas. Portanto, o problema do Alhandra prende-se com uma política de equipamentos esportivos. E há uma carta de equipamentos esportivos no Conselho que está completamente atualizada e que aponta, efetivamente, para a Alhandra a necessidade de haver um campo relevado de futebol de 11. A seguir, a gente pode discutir, portanto, as questões da política desportiva, do desenvolvimento desportivo, podemos discutir essas questões todas. Neste momento, estamos a falar aqui de um problema de equipamento. E depois há uma outra questão. O terreno que a Câmara comprou não é o terreno ao lado da Escola da Armada, é o terreno ao lado da piscina, ou seja, é um terreno dentro da Alhandra e não na continuidade da Escola da Armada, porque aí a Comissão de Insolvência de credores, primeiro, portanto, estava disponível, depois, como o Presidente da Câmara tem vindo a dizer, estava disponível, depois já começou a criar um conjunto de dificuldades e, por outro lado, como já é público, a questão do passivo ambiental é, de facto, um fator, portanto, determinante em todo aquele espaço. Não é verdade que não se sabe o que é que se quer fazer. Sabe-se o que se quer fazer. O problema que se coloca em relação à Alhandra é aquilo que eu também já aqui disse. É um problema de espaço. Já se tentou perceber diversos espaços. Poucos deles têm condições para poder, portanto, ter instalações condignas para que o Alhandra possa se desenvolver. Eu sei, portanto, que o Sr. Presidente da Câmara está a conversar com a direção do Alhandra Sporting Clube no sentido de arranjar solução. E por norma, e termino com isto, por norma, não é o PS que vai ao Alhandra Sporting Clube dizer que com eles o campo é no dia a seguir. Há outras forças políticas que o fazem, não tem sido o Partido Socialista, porque nós temos procurado e sabemos as dificuldades que existem para resolver, portanto, esta questão. E temos, efetivamente, um carinho muito grande pelo Alhandra Sporting Clube. Ainda na reunião de Câmara passada foi um subsídio, um apoio para o funcionamento da piscina, para a reparação de uma máquina do ar, numa quantia avultada e que nos parece muito justo apoiar e continuar a apoiar, porque o Alhandra tem feito um trabalho meritório nesta área da natação e do triatlo. Muito rapidamente, Nuno, para terminar. Sabe que no papel cabe tudo. Esta carta desportiva, que foi aprovada a muito custo pelo Partido Socialista, porque rejeitou-a durante bastante tempo, também tem lá outros equipamentos, olhe como seja, por exemplo, a piscina de Via Longa. E, portanto, em matéria de promessas e de intenções, eu faço só esta pergunta. O Partido Socialista hoje, se tivesse que tomar uma decisão na Câmara Municipal sobre a alocação de meios financeiros, a definição estratégica do terreno e a definição de uma política desportiva para favorecer esta atividade, em concreto, não disporia de resposta. Olha, em primeiro lugar, porque no orçamento da Câmara Municipal essa verba não existe. Teria que ser feito o devido enquadramento orçamental e revisão competentes para levar a efeito esse investimento. Ponto 1. Ponto 2. O terreno pura e simplesmente não existe. E como disse, na Carta Desportiva também está lá a piscina de Via Longa, também está lá outros equipamentos que infelizmente estão no papel, mas que não passam para a prioridade da gestão que atualmente gera a maioria da Câmara Municipal. Esta é a realidade dos factos. Agora, para terminar, o seguinte: acima de tudo, muita seriedade no tratamento destas questões. Como aqui disse o David, o que está aqui em causa não são fenómenos desportivos. O que está aqui em causa é uma política de base local em que este clube substitui-se a funções sociais do Estado. Tem uma função social que, infelizmente, não é reconhecida da forma correta e com os meios necessários por parte da Câmara Municipal. Checkmate. Debates, entrevistas e comentários. A região e o país em cima do tabuleiro. Sábados, das 10 ao meio-dia. O jogo com palavras na Iris FM. Iris FM. Iris FM. Iris FM. Checkmate. A região e o país em cima do tabuleiro. O jogo com palavras na Iris FM.
Estamos de regresso então para a segunda parte do Cheque-Mate. Recordo que estamos no Conselho de Vila Franca de Xira e vamos já também passar para outro dos temas que tem levantado algumas manifestações no sentido negativo e que tem a ver com as obras que estão a decorrer na A1. Diariamente as populações se têm queixado destas obras que são feitas também na hora de ponta e que vão decorrer, segundo a Brisa, até ao mês de setembro sem interrupções. Eu pedi então também ao David que fizesse um comentário relativamente a estas obras e o que é que uma entidade como, por exemplo, uma Câmara Municipal pode fazer relativamente a estas matérias. Em relação às obras na A1, importa dizer uma coisa, que o problema das obras na A1 só vem alavancar um problema que é muito maior do que isso. É verdade que, e eu também há pouco li aqui a questão do que se está a tentar negociar com a Brisa, da questão de se fazer as obras só no período noturno, para tentar influenciar o menos possível o trânsito nas horas de ponta de saída e entrada no Concelho de Vila Franca de Xira, principalmente ali na zona das portagens da Alverca. Isso é tudo verdade. Mas aqui o problema é um problema maior do que esse, é um problema efetivamente de acessibilidades. Uhum. Eu por curiosidade, fiz o percurso, tentei fazer o percurso pela Estrada Nacional 10, com base nesta dificuldade que há na autoestrada, e eu não sei o que é pior. Se é pior na A1, se é pior na Estrada Nacional 10. A verdade é que se na Estrada Nacional 10, e ainda ontem comentava isso, se na Estrada Nacional 10 chegar de uma ponta à outra do concelho deve demorar qualquer coisa como 1 hora e largo, com estas dificuldades, quem vive em Alverca e quem vive na Póvoa de Santiria, mais precisamente, demora o triplo do tempo para sair de casa e de chegar aos seus locais de trabalho de manhã para quem trabalha fora do local de residência, e o mesmo ao final do dia, a não ser que tenha a possibilidade de, felizmente como eu, fazer a variante por fora, seja pela A9, seja neste caso pela A9 ou pela CREL. Aqui a dificuldade e eu acho que aqui o Executivo Camarário tem uma responsabilidade num ponto muito, muito, muito específico, que é, estamos a falar de obras num troço da A1 que já tem o aditivo de ser um troço em que as pessoas pagam portagens dentro do próprio concelho. Portanto, a Brisa, e aqui a força que tem que ser feita do ponto de vista do poder local é, nós já estamos aqui em condições fora do normal quando pedimos aos nossos municípios para pagarem portagens quando entram em Vila Franca e quando saem em Alverca, pagam portagens, o que não faz sentido nenhum. Até por uma questão de, mais uma vez, de acessibilidades dentro da Estrada Nacional. E depois, a juntar a isto, as pessoas pagam para não ter o mínimo de condições de acessibilidade e de poderem andar dentro desta via. Agora, uma coisa é verdade. Estamos a falar de umas obras que estão a ser, e que o representante da Brisa já explicou qual é que são as dificuldades que há do ponto de vista de segurança, de ter aquelas duas faixas centrais fechadas durante o dia e em trabalhos à noite, o problema de segurança que tem para os condutores, mas ainda assim o problema é antes destas obras começarem, a Câmara deveria ter começado esta conversa com os promotores da obra, tentar perceber quais é que podiam ser as formas de minimizar isto. Eu tenho muitas dúvidas, mesmo muitas dúvidas, se não certezas, de que este problema não se vai resolver e vai persistir até setembro. Uhum. Porque à data de hoje, e quem lá passa sabe, que refazer tudo aquilo que está a ser feito para que as obras funcionem só de noite ou em períodos de menos afluência, como aos fins de semana, é praticamente impossível. Nuno, relativamente a estas questões, devia ter havido, uma outra atitude para reivindicar algumas destas questões, nomeadamente alterar o período das obras? Marta, e para os nossos ouvintes, queria dar-vos conta aqui de uma contradição insanável. No dia 25 do mês de maio, a Câmara Municipal, no seu site, apressou-se a reproduzir mais ou menos a informação vinculada pela Brisa, que é concessionária, dizendo, informando, que iriam acontecer obras de elevada envergadura neste sublanço, a maior parte do qual sem portagem, felizmente. Nós somos daqueles que desde sempre defende a abolição de portagens no Concelho de Vila Franca de Xira. Mas só no dia 30, no dia da reunião de Câmara propriamente dita, é que o assunto é despolutado por iniciativa dos vereadores eleitos pela CDU, em que se coloca à Câmara a seguinte questão: o que é que a Câmara Municipal já fez sobre esta matéria? Bem,
já tinha feito a divulgação comercial do feito da obra, mas esqueceu-se de prever que uma obra desta natureza não pode avançar, não deve avançar, e nós afirmamos-lo, não vai avançar sem que se estudem alternativas para garantir o direito à mobilidade para quem trabalha, visita ou precisa de atravessar o concelho de Vila Franca de Xira. E por isso mesmo, nós hoje solicitamos o agendamento para a próxima reunião de Câmara de uma moção proposta para haver uma deliberação institucional da Câmara Municipal correspondente. Porque a Brisa é concessionária. Quem detém a jurisdição político-institucional é o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas. É, portanto, o Governo da República Portuguesa. E, uma vez mais, verificamos que a Câmara Municipal, como em tantas outras matérias, vê, como se costuma dizer na gíria popular, a ver passar os navios, com graves problemas para o interesse e defesa dos interesses específicos do seu próprio concelho. No caso concreto, como se já não bastasse a falta de alternativas à autoestrada, porque não existem nós de acesso suficientes, capazes de redistribuir o trânsito e de reorientar o trânsito para que Alverca, por exemplo, ou a Póvoa de Santiria não sejam atravessados de forma absolutamente avassaladora por tráfego pesado. Com a construção destes nós, que é uma decisão política, é uma decisão da mais elementar justiça, a bem do desenvolvimento do concelho, mas do Programa de Desenvolvimento da Área Metropolitana de Lisboa. Era um contributo para a economia da região e do país, a construção destes nós. Como é essencial a abolição de portagens. Porque, para além do custo efetivo, são os encargos ambientais pesadíssimos que recaem sobre as populações e sobre uma Estrada Nacional 10, que há muito não tem características nem vocação de Estrada Nacional, é hoje uma avenida desqualificada que precisa de urgentes e inadiáveis obras, mas em todo este processo há a registar isto. A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira apressou-se, sim, mas a divulgar a informação comercial da Brisa. Quanto ao resto, foi ao encontro das reivindicações, que já são locais, são do terreno. Aliás, o trânsito hoje, em Alverca, não estava igual ao dos outros dias. Está muito pior, está agravado. E isto impõe-se, desde logo, com medidas de solução imediata. Em primeiro lugar, aqui uma verificação não é da utilidade da obra, é mesmo da sua prioridade e da sua adequabilidade em função das necessidades de tráfego e de direito à mobilidade que assiste a este corredor. Portanto, a Brisa ou outro qualquer instituto sobre esta matéria não podem ter apenas e só uma visão económica ou economicista sobre esta matéria. Porque se nada for feito para impedir que a obra se faça 24 sobre 24 horas, o que nós temos aqui é um problema muito complicado para o concelho de Vila Franca de Xira. Repito, para aqueles que precisam de ir trabalhar, mas para aqueles que também investem diariamente no concelho de Vila Franca de Xira. Isto tem consequências gravíssimas sob todos os pontos de vista. E lamentamos esta inércia, esta falta de uma atitude atenta da Câmara Municipal sobre esta matéria. Jorge Zacarias, neste caso e noutros que não dizem diretamente respeito, enfim, à Câmara Municipal, tem havido uma reação e não uma ação no momento adequado? Vamos lá ver, a Câmara Municipal reage quando lhe é dado conhecimento, não cabe à Câmara Municipal e as empresas não têm que dar, portanto, o conhecimento à Câmara Municipal do planeamento que fazem das obras que realizam neste troço do autoestrada. Portanto, e o Sr. Presidente da Câmara já, portanto, reagiu, já remeteu, portanto, um ofício, portanto, às entidades, portanto, competentes nesta matéria, no sentido de podermos, portanto, ser reanalisada as condições em que a obra se está a realizar. Agora, segundo parece, a obra é mesmo fundamental de realização por razões de segurança na própria autoestrada, e porque é uma zona, segundo consta, portanto, com problemas de drenagem, portanto, de difícil resolução,
Eu tenho que agradecer, de facto, a justiça, portanto, que o Nuno Libório, portanto, faz, portanto, ao Partido Socialista e, neste caso, à Câmara Municipal, pelas preocupações que o Partido Socialista tem tido com a mobilidade, portanto, a este nível. Recordava que foi, portanto, o Partido Socialista que retirou, através da construção do nó 2 de Vila Franca, os caminhões, portanto, os veículos pesados dentro da cidade. Mantemos, portanto, no nosso PDM, portanto, a possibilidade e os terrenos reservados para os nós de acesso à autoestrada. Agora, há aqui efetivamente questões que ultrapassam em muito a Câmara Municipal e que a Câmara Municipal tem estado atenta e tem acompanhado, portanto, as ações, portanto, que outras forças políticas mesmo têm, portanto, colocado a este nível, porque o que tem aqui em causa é efetivamente a melhoria das condições, portanto, de acessibilidade e mobilidade, portanto, no nosso concelho. Carlos Patrão, relativamente a estas obras que estão a decorrer? As obras serão um bocado inevitáveis, não é? E a nossa tragédia é que vamos... É as horas em que decorrem. É que vamos pagar um bocado a falta de planeamento, não é? Em termos de mobilidade e planeamento urbanístico. E é evidente que se nós tivéssemos vias alternativas desenvolvidas em função daquilo que é, digamos, as necessidades do nosso concelho, os custos seriam menores. Mas estamos sempre a tempo de melhorar, e eu vejo as coisas com alguma preocupação, não é? Porque ultimamente começámos outra vez aí a aprovar loteamentos novos, e já alguém aqui falou da Estrada Nacional número 10, não é? E um dos loteamentos maiores que se foram aprovados pela Câmara nos últimos tempos foi precisamente na Estrada Nacional número 10. Eu votei contra, o Bloco de Esquerda votou contra, mas muitas outras forças políticas votaram favoravelmente. E, portanto, por um lado, choramos muito com o que se passa na Estrada Nacional número 10, mas depois aprovamos os loteamentos. E o loteamento não era assim tão pequeno. São 300 fogos. 300 fogos pode dar origem a mais umas centenas de automóveis na hora de ponta a serem despejados na Nacional 10. Não, o loteamento da Solvay. E isto é um bocado a nossa triste realidade, não é? Nós aprovamos os loteamentos e depois vamos pensar nos planos de mobilidade, quando devia ser ao contrário. Devíamos pensar em planos de mobilidade e depois encaixar os loteamentos em função dos planos de mobilidade que temos. Provavelmente não haverá muito a fazer sobre esta matéria, porque, claro que a Câmara deve contestar, reivindicar, mas não vai haver, não temos hipótese. Duvido que haja grande escapatória. David, ainda sobre esta questão? Só aqui duas notas. Primeiro, de que, e em quase então um bocadinho provocatório, dizer ao Jorge que o mesmo Partido Socialista que resolve o problema do nó da A1 em Vila Franca de Xira também é o mesmo Partido Socialista que não resolve o problema do nó dos Caniços. Portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Há outro problema, que eu já aqui falei, até fui eu que trouxe esse tema à discussão no checkmate, que é isto só é, como eu disse há pouco, o espelho de um problema muito maior que nós temos dentro do concelho de Vila Franca de Xira, que no limite é um problema até de transportes públicos. Portanto, vamos lá ver aqui uma coisa. Olhar para isto e dizer, verdade, este problema em específico acho que a Câmara Municipal vai ter muita dificuldade de ajudar a resolver, mais uma vez, porque é reativo. Mas isto só acontece porque há um conjunto de problemas de acessibilidade, de transportes públicos e condições para as nossas pessoas entrarem e saírem das nossas terras, que leva a que nesta fase o problema de se reduzir uma faixa de cada lado na autoestrada se torna um problema. Porque é disso que estamos a falar, se torna um problema deste tamanho. Portanto, e há aqui um conjunto de coisas a montante que causa nesta fase este afunilamento todo naquelas duas faixas que vão ser um problema muito maior. Há aqui outra coisa que é importante, que é a Câmara Municipal, tanto quanto percebi, e no ofício que envia à Brisa, sugere que os trabalhos sejam feitos de noite. Eu concordo plenamente. Mas e agradeço que me corrijam se estiver enganado. A Brisa, das duas uma, ou não sabe do que é que está a falar, que eu duvido, ou acha que as pessoas não vão ler aquilo que eles dizem. A Brisa diz, devido ao período estival, os trabalhos serão suspensos no mês de agosto. É exatamente ao contrário. Devido ao período estival,
é no mês de agosto, que as pessoas não estão a utilizar aquela via para entrar em Lisboa, que as obras devem ser alavancadas, não é ao contrário. E, portanto, às vezes é preciso explicar a estes senhores que nem sempre estão a falar para o ar. E, portanto, as pessoas leem aquilo que se escreve. E a Câmara Municipal não só deve colocar neste ofício, que mais uma vez eu acho que tem um caráter simplesmente simbólico, mas ainda assim, simbólico ou não só a questão de tentar que isto aconteça no período noturno, como utilizar os períodos de menor afluência, que é no período de agosto, para que estas obras aconteçam com mais intensidade. Ainda sobre esta matéria, não sei se alguém quer fazer mais um comentário, Nuno, e para terminarmos. São muitos comentários, sabe, porque o Partido Socialista, como em muitas outras matérias, falar de política de acessibilidade, desmobilidade e trânsito é caso para dizer, se isto não fosse uma coisa séria, até nos levava a esboçar aqui algum sorriso. É porque isto é grave demais. Na última reunião da Câmara Municipal, o Partido Socialista, confrontado com uma questão da CDU, diz nada saber como resolver o problema para a construção da variante à Póvoa de Santiria. Eu não queria acreditar naquilo que estava a ouvir, mas isto foi dito. Portanto, neste momento, o Partido Socialista não sabe onde vai colocar esta via estruturante, essencial, para desviar trânsito à Nacional e redefinir circuitos de trânsito a bem e benefício do contexto de pressão urbanística da Póvoa de Santiria e Forte da Casa. É o Partido Socialista que gera a Câmara há 20 anos. Aqui com umas moletasitas do PSD, mas no fundamental há 20 anos. E não tem uma resposta para isto. E, portanto, vir aqui vangloriar-se de feitos em matéria de política de transportes é um bocadinho contraditório. Esta questão da pressão e da subcarga política habitacional, relativamente à Solvay, nós fomos daqueles que votámos contra. Por exemplo, o loteamento urbanístico para a zona da Ribeirinha, da Póvoa de Santiria, porque, para além de não prever acessos para a dimensão dos mais 600 fogos aprovados para o efeito, empurrou para a Câmara Municipal a construção de infraestruturas rodoviárias. E a mesma dose de preocupação foi colocada, como todos se recordarão, ou pelo menos o Carlos Patrão, que faz parte da Câmara Municipal, pela CDU, relativamente à Solvay, sobre que fiabilidade nos davam aqueles números de que um empreendimento habitacional naqueles terrenos da Solvay, na zona das vivendas, não traria acréscimo de tráfego para a Nacional 10. Nós temos muitas dúvidas sobre essa matéria. Termino dizendo o seguinte: obviamente, que a Câmara Municipal tem obrigação de tudo fazer para travar este programa de obras, sem prejudicar o interesse ou a demonstração de validade da importância dessa obra, mas de acordo com um programa que atenta ou que se harmonize com as necessidades de mobilidade das populações. Obviamente que tem essa obrigação e, por isso mesmo, é com elevada expectativa, aliás, nem nos passa pela cabeça que a proposta que vamos levar à reunião de Câmara na próxima quarta-feira não seja aprovada por unanimidade por todas as forças que integram atualmente o Executivo da Câmara Municipal, em que se coloca apenas é isto, é exigir ao Governo que assuma a sua responsabilidade política sobre esta matéria. Porque a Brisa, estamos conversados, a Brisa tem uma função de mercado, quer rentabilizar o seu corredor. E ao contrário do que disse o Jorge Zacarias, do Partido Socialista, existe uma servidão pública, aliás, existem 23 ou 24 servidões públicas que atravessam o Concelho de Vila Franca de Xira. É certo que a opinião à Câmara Municipal não é vinculativa, mas o contrato de concessão pública impõe, para além do respeito, a necessidade de avaliação das medidas de impacto negativo sobre esta matéria. E como disse no início, esta Câmara Municipal foi muito expedita a divulgar comercialmente o feito da obra da Brisa, mas muito pouco atuante e diligente relativamente à exigência do seu Governo, que aliás, junto do Governo, que aliás, a ver vamos, se vai resolver este problema. Nós achamos que tem que resolvê-lo e tem que ser sem qualquer tipo de hesitação. Terminamos com esta questão das obras que vão durar até ao mês de setembro, o checkmate deste sábado. Agradecer mais uma vez a vossa presença e dizer também que no próximo sábado o checkmate vai estar à mesma no Concelho de Vila Franca de Xira, na freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras. Bom dia. Checkmate. Debates, entrevistas e comentários. A região e o país em cima do tabuleiro. Sábados,
das 10 ao meio-dia. O jogo com palavras na Iris FM. Iris FM.